Boa noite, companheiras e companheiros. Eu estou aqui fazendo esse vídeo sem camisa, já estou praticamente na minha cama, mas eu estou totalmente indignado com o que falou o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Bem, ele esteve aqui em Belém, na Conferência do Clima, né, na COP30, e foi altamente bem tratado. Teve uma reunião, em particular, com o presidente Lula, e na ocasião se comprometeu, né, que aportaria uma cifra para que pudesse contribuir com os países que ainda mantêm suas florestas, como o Brasil, né, Singapura, o Congo, que mantêm suas florestas em pé, né, de pé, e salvando, né, o nosso boa parte do nosso clima, né, da dessa atmosfera cheia de carbono. Então, o primeiro-ministro, quando esteve aqui, ele, ao retornar à Alemanha, foi bastante infeliz. Mas eu vou mostrar a vocês um caso que aconteceu comigo com um alemão no Rio de Janeiro, naquela época. Eu estou mais ou menos falando de quando eu tinha uns 27, 28 anos. Não é? Então, eu conheci esse alemão, e esse alemão parecia ser uma boa pessoa, e realmente não era uma pessoa. Casualmente, ele conheceu uma moça no Brasil, da periferia do Rio de Janeiro, e essa moça estava na praia, e o problema que esse alemão tinha, ele estava conversando comigo, né? Ele não falava português, né? Então a conversa era em alemão, e ele se interessou por aquela moça, né, que eu citei, e me perguntou o que poderia eu fazer para ajudá-lo nesse sentido. Eu falei, bem, você pode se aproximar da moça junto comigo, nós passamos pela moça, e você fala alguma coisa e eu digo à moça o que você disse. E assim foi feito. E lá nós nos sentamos, e o que pude fazer por ele foi feito. Não é? Eu traduzi o que ele dizia, ele se encantou com a moça e tal e coisa. Bem, naquela época era o relacionamento das pessoas que viviam longe era através de cartas. Cartas. Então, ele tendo que retornar à Alemanha, ele levou o endereço da moça, né? E tal. E essa moça também tinha o meu endereço, e ela às vezes me trazia essas cartas para que eu pudesse ler para ela e traduzir consequentemente para ela, já que ela não falava o idioma do alemão. Pois bem, assim foi feito. Algumas cartas ele enviou, e ele, retornando ao Brasil, me encontra, e nesse encontro ele me pergunta, e faz uma afirmativa muito desagradável, dizendo o seguinte: o Correio do Brasil deixa a desejar, o Correio do Brasil não presta. Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Porque eu mandei uma carta, hein, há mais de um mês e meio, e essa carta não chegou. Então, o Correio do Brasil não é eficiente, o Correio do Brasil é uma porcaria. Eu falei, pera lá, vamos com calma. Você está falando que o Correio do Brasil, você praticamente está me ofendendo, porque você está dizendo que o Brasil não serve no sentido de receber e dar continuidade à entrega das correspondências. É isso que você está dizendo. Agora, vamos por partes. O meu país tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E o seu país é menor de que muitos estados do meu país. Estados.
Veja bem, você não pode comparar o seu país com o meu, porque se você mandar uma carta da Alemanha para que chegue na floresta amazônica, ela vai ter que chegar no Rio de Janeiro ou São Paulo, depois viajar de avião, depois viajar de canoa, depois viajar de barquinho, depois de viajar sei lá de quê, para que essa carta seja entregue. Então, o seu país é mais ou menos homogêneo. O meu país não é tão homogêneo assim. Mas nem por isso eu deixo de ser brasileiro e ter amor pelo meu país. Então, o que você está fazendo é uma afronta, sabe, à minha pessoa. Isso eu falei para ele na ocasião. Ele se desculpou. Bem, mas ele se desculpou, mas mantendo aquele clima desagradável. E aí eu pude perceber, como já tinha confirmado isso há anos atrás, que eu estive vivendo na Alemanha, então eu pude confirmar o certo grau de superioridade que esses alemães eles conservam ainda, bem, desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e até hoje, né? Hoje mais liberal, mas ainda conservam um grau de superioridade em relação aos países do mundo, ou a quase todos. Eles se acham os reis da cocada preta, e não é bem assim que toca a banda, entendeu? Então, esse primeiro, por que eu estou dizendo isso? Porque fazendo justamente alusão a essa passagem, é, e também me referindo principalmente ao que esse primeiro-ministro, ao chanceler alemão, né, Friedrich Merz, ele falou na Alemanha. Ele, em rede nacional, falou que estava muito feliz de ter retornado à Alemanha, porque em Belém não sei o que tem, papapá, papapá, papapá. Bem, querendo dizer, em outras palavras, que aqui foi desagradável, que a Alemanha, que o Brasil não é a Alemanha, que Belém não é. Bem, querendo reduzir Belém ou o Brasil a pó de traque, entendeu? Então, mas eu, vendo isso, continuando a ler a reportagem, ele dizia o seguinte, perguntando aos repórteres que o acompanharam, né, nessa vinda ao Brasil, na Confederação do Clima, na COP30, ele disse que perguntou qual de vocês não estava ansioso para retornar à Alemanha, mas isso com um certo tom de ironia. Evidentemente que os repórteres foram a seu favor, não é? Quem de vocês gostaria de ter ficado lá? E ele disse que ninguém levantou a mão. É bem verdade que aí vocês podem ver o grau de superioridade que eles querem ter perante a nós. E não somente a nós, porque somos um Brasil, um país já bastante adiantado. Estamos entre as 10 primeiras economias do mundo, as primeiras economias do mundo, e tendo uma relação relativamente saudável com a Alemanha. Mas esse primeiro-ministro, não como o primeiro-ministro anterior a ele, que era mais maleável e era bastante mais agradável, esse primeiro-ministro, quando entrou na chancelaria alemã, eu, mais ou menos, pelo seu tipo físico, pela sua conversa, eu já pude observar que seria aquele elemento que deixaria bastante a desejar. E isso comprometendo, né, a República Federativa da Alemanha, porque queira ou não queira, compromete, porque ninguém é superior a ninguém. Então, eu pensando bem, quis responder a esse ministro. Quem sou eu? Eu sou simplesmente um cidadão brasileiro. Nada mais do que isso. Eu não tenho título, eu não tenho partido político, eu não tenho nada. Mas eu tenho dignidade. Agora, eu não posso deixar, assim como eu acho que os outros brasileiros não deveriam deixar, também, que um estrangeiro chegasse no seu país de origem, né,
e falando asneiras, porque eu qualifico como asneiras que o povo do seu país pudesse pensar que o Brasil é um país de milésimo mundo, o que não é. O que não é. Seria muito louvável se ele tivesse, não, o Brasil, o índice da criminalidade tem aumentado, coisa e tal, aconteceu isso, aquilo ali, outro, coisa e tal, a taxação dos Estados Unidos em relação ao Brasil, conversas que fossem pertinentes, não é, ao seu status social e à sua posição social, não é, e à sua posição como político. Mas, lamentavelmente, o que eu vejo é que é um elemento de que não tem papas, assim, um freio um pouco na boca. É o que eu quero que vocês entendam. No Brasil, ele falou que realmente queria contribuir com o Brasil, e não somente com o Brasil, mas com outros países também, né, que têm as suas matas nativas ainda de pé e tal, mas em nenhum momento citou nenhuma cifra, nem que fosse uma cifra muito mínima. Falou, mas não disse nenhum valor. Então, quer dizer, aquele que fala muito e não faz nada. Esse é o chanceler alemão. Então, para ele, eu tenho uma resposta que ele não vai entender esse vídeo. Naturalmente, ele não vai entender esse vídeo. Bem, hoje, casualmente, como as plataformas e a inteligência artificial elas traduzem tudo, pode ser que ele, se um dia chegue aí, que eu penso em mandar isso para o governo alemão, eu penso em mandar esse vídeo para o governo alemão, e para que eles possam ver que aqui um simples cidadão, que no caso aqui sou eu que estou fazendo esse vídeo, hein? Eu tenho muito mais hombridade e dignidade do que o chanceler alemão. Eu sendo simplesmente um nativo brasileiro. Então eu vou responder ao senhor Friedrich Merz da forma que ele merece. Então, primeiro-ministro, Herr Premierminister, was wollten Sie in Brasilien? Ich wiederhole, was wollten Sie in Brasilien? Brasilien ist nicht Deutschland. Ja. Brasilien ist nicht Deutschland. Aber wir haben Würde. Wir haben zu viel Würde. Verstehen Sie? Verstehen Sie das? Bitte, kommen Sie nicht wieder. Kommen Sie nicht mehr. Das ist Brasilien. Ja? Isso é o que eu falei para ele. Vou traduzir o que eu falei para ele. Senhor primeiro-ministro, o que o senhor veio fazer no Brasil? O Brasil realmente não é a Alemanha, mas o Brasil e nós, os brasileiros, temos muita dignidade. Hein? O que o senhor veio fazer aqui? Por favor, não volte nunca mais. Eu acho que foram 3 frases que eu pude dizer a esse primeiro-ministro. E já fico satisfeito por isso. Esse vídeo eu prometo que vou mandar à República Federativa da Alemanha, porque eu faço muito pouco. É um vídeo primário, eu faço muito pouco. Mas eu, como brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Somente brasileiro. Bastante orgulho. Agora, esse ministreco, que é o qual qualifico isso, um ministreco,
que, mesmo dentro da diplomacia, não soube se comportar como tal. Então, senhor ministro, para mim, agora falando aos brasileiros, vou falar no meu idioma, não é? Que eu gosto tanto e acho tão lindo. Então, o senhor, para a gente, é bastante insignificante, sabe? O senhor disse que é a Alemanha. A Alemanha tem que fazer isso, fazer aquilo, mas o senhor não se esqueça que em 1914, né, os senhores provocaram a Primeira Guerra Mundial. Em 1945, por convencimento de toda a população alemã, cometeu as maiores atrocidades que um governo pode cometer, com a matança de judeus, 6 milhões de judeus. Que culpa tem os judeus? Que culpa tinham as criancinhas? Não somente os judeus, vários católicos também, e vários de outras religiões, mas os senhores queriam a supremacia. Isso não existe. Nós estamos num mundo globalizado. A Alemanha não é o céu. A Alemanha não é o império do mundo. E o senhor, muito menos, é o imperador. A qualquer momento o senhor sai da chancelaria alemã. E quem vai ser o senhor depois? Nada. Ninguém, como já é desde agora. Bem, muito obrigado, boa noite e até a próxima.